Fala, senhores, tudo certo com vocês? Galera, para quem tá me conhecendo agora, meu nome é Gustavo Gomes, sou engenheiro mecânico. Desde a época da faculdade comecei mexendo com motores carburados, comecei a mexer com calibração de motores. Tive a oportunidade de trabalhar na indústria, calibrando os carros para uma montadora aí dos carros originais. E hoje me dedico aos remaps, aos acertos de programável. E hoje, galera, vou falar sobre um tema que muita gente que calibra programável tem dificuldade, que é o acerto de duas bancadas de bicos, né? Então eu tô com dois projetos aqui. Dois Volkswagen, os dois montados pelo Abraão, um Passat Pointer que usa 8 bicos e uma Saveiro tudão ali forjada que também usa 8 bicos. São duas propostas diferentes, dois acertos diferentes, duas centrais diferentes. Eu vou passar hoje um pouco para vocês da teoria e da prática também, como acertar carros com duas bancadas, fechou? A galera tava com saudade desse tipo de vídeo, então pega a pipoca e bora pro vídeo de hoje, que hoje tem conteúdo técnico. Bom, galera, primeira coisa, eu vou apresentar aqui para vocês os dois carros que a gente vai usar como exemplo e a gente já fala um pouco da teoria por trás do uso de 8 bicos. Então aqui no Passat, galera, é um AP 2.0, tem comando, tem cabeçote feito, tem ITBs, né, borboletas individuais ali por cilindro, com uma bancada de bico embaixo e outra bancada de bico em cima, certo? Os famosos 8 bicos aí em duas bancadas. E antes da gente voltar para esse caso aqui, vamos falar também da Saveiro, também está montada com 8 bicos, tá? Então aqui, ó, tem uma adaptação da posição do bico no coletor de admissão, 4 bicos aqui em cima e mais 4 bicos nas posições originais ali embaixo. Uma proposta totalmente diferente da do Passat. E aqui, galera, a gente está usando uma Engie Pro e aqui uma Pandu. Então, esses dois carros eu já passei no dyno, eu testei diversas configurações entre as duas bancadas. Vou mostrar para vocês aqui no software, na ECU, como é que ficou a configuração, que hora que entra a bancada B, que hora que entra a bancada A. E pra vocês terem uma ideia aí, se vocês forem acertar esse tipo de carro ou quiserem montar esse tipo de projeto no carro de vocês. Bom, galera, já vou abrir aqui o software para mostrar para vocês. Vamos começar primeiro falando do caso do Passat, né? Em motores aspirados, quando que a gente vê o uso de duas bancadas? Principalmente, né, o pessoal faz isso porque via na Fórmula 1, na época que o motor era aspirado, um bico lá fora das ITBs, fora da borboleta mesmo, jogando um combustível que dá para você ver o motor puxando ali quando a gente vê em câmera lenta. E qual que é a ideia, né? Algumas motos também, motos de alta cilindrada e de alta performance, tem duas bancadas de bicos, né? E qual que é a ideia desse sistema? Infelizmente nunca tive contato com as calibrações de Fórmula 1, mas dessas motos eu já peguei para ver, galera. E as duas bancadas, elas têm vazão suficiente para alimentar o motor em qualquer regime. Você pode alimentar o tempo todo só pela de baixa, ou alimentar o tempo todo pela de alta, ou ir dosando de uma para outra, que é como funciona o acerto. Desses acertos eu já tive acesso. E aí, galera, como é que é feito, né? Na montadora, você testa, não tem muito como descobrir. Mas, na verdade, a ideia por trás desse projeto é que você tem uma turbulência com um regime de rotação, com uma vazão de ar ali na admissão, muito diferente quando o motor está em baixo RPM para quando o motor está em alto RPM e alta carga. Então, os vórtices ali na admissão, o swirl, o tumble dentro desse cilindro mudam completamente com o aumento da velocidade do ar na admissão, né? E esse aumento da velocidade, ele vai ser uma decorrência do maior RPM, né? E das borboletas mais abertas. Então, via de regra, nessas motos aí, ela trabalha em baixa só com a bancada de baixa, em média carga só com a bancada de baixa, e só vai acionar a segunda bancada num RPM bem alto em carga máxima. Então, se você tiver num RPM alto, mas tiver com metade da borboleta aberta, ela usa a bancada de baixa. Só quando realmente o ar tem velocidade que vai usar essa bancada que está mais em alta, que é como era na Fórmula 1. Agora, se você pensa em protótipo, em projetos aí de alta performance, de corrida mesmo, você tá sempre no alto giro, sempre em alta carga, então você acaba usando muito essa bancada B. E aí, nos testes que a gente já chegou a fazer no dinamômetro, a gente testou, fez o acerto inteiro do carro na bancada de baixa, o acerto inteiro na bancada de alta e compara uma curva com a outra, e aí você vê, não, ó, a partir de 4.000 RPM, o acerto só pela bancada de alta ganhou, sei lá, 6 cavalos. Então vale a pena a gente fazer isso. Então dá para testar tudo isso no dinamômetro. O ideal é que se você faça 3 mapas para começar os testes, né? Que você faça um mapa alimentando tudo pela bancada de baixa, tudo pela bancada de alta e meio a meio, um meio termo,
para você ver como que o carro reage. E obviamente, né, em cada uma dessas situações, o ponto de ignição ideal vai mudar, o lambda de máximo torque, o lambda ideal para esse motor vai mudar. Então você tem que fazer realmente um acerto fino 3 vezes, com a bancada de baixa, com a bancada de alta e com meio a meio. E aí você vai conseguir decidir, ó, exatamente em 3.500 RPM vale a pena trocar de uma bancada para meio a meio, e exatamente a 5.000 RPM vale a pena trocar tudo para bancada de alta, tá? E esse é o caso ideal, esse é o caso como deve ser feito. Aqui no Passat, a posição do bico da bancada A é a posição original dos bicos, e da bancada B é uma posição projetada, o ITB é feito com aquela posição. Então o bico ele tem uma mira legal do jato dele, do leque ali dele. Então, e tem mais outra coisa, esse bico ele tá após a borboleta. Então um bico tá no vácuo e o outro bico tá sem vácuo. Você imagina que se eu injetar nesse bico após a borboleta, com uma baixa velocidade de ar ali, em 2.000 RPM, por exemplo, por mais que a borboleta esteja aberta, em 2.000 RPM eu não tenho velocidade de ar para tragar esse combustível para dentro. Então esse combustível pode escorrer para fora, pode causar um monte de problemas. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Aqui tem uma situação de risco, né? Eu tenho que conseguir ter vazão para tragar o combustível para poder realmente injetar nessa segunda bancada. Do jeito que está montado aqui nesse Passat, eu até dei esse feedback para o Abraão, que é o preparador, né? Eu já tinha feito outros carros dele com esse mesmo tipo de 8 bicos assim, e nesse carro a bancada A ela ficou muito pequena mesmo. Ela foi suficiente para a gente alimentar praticamente só a marcha lenta, pisou um pouquinho, 5% de TPS. 5% de TPS no ITB é bastante coisa. Já não dá mais conta de alimentar com esses bicos da bancada de baixo. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou esse mapa do Passat, mas eu não consegui deixar ele do jeito ideal, né, que é o que eu queria fazer, igual eu expliquei agora para vocês. Então eu vou mostrar como que ficou na prática, mas não ficou ideal. E vou mostrar o mapa de um Voyage que eu fiz pelo Abraão, que ficou muito mais próximo do ideal também, para vocês terem noção. Os dois eu acertei com uma Pandu. Deixa eu mostrar aqui os mapas. Bom, galera, esse aqui é uma Box Inject, tá? É uma ECU relativamente simples da Pandu. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou esse mapa aqui, galera. São mapas por linha, feitos todos por TPS, que o carro tem comandão. O mapa oscila muito, então nesses casos a gente tem que acertar por TPS. E o TPS, a borboleta é bem grande, então de 50% de borboleta para mais que isso, ela já não muda nada. O ar já tem toda a capacidade de fluir com 50% da borboleta, né? Isso é normal, esse tipo de curva é normal a gente vê em carros com ITB ou com borboleta muito grande também. Agora, da bancada A, dá uma olhada. Tem aqui o tempo de marcha lenta, e aí eu utilizei 89% aqui dele. Eu não quis usar mais que isso para não forçar os bicos também. Mas em 5% de TPS, já tive que mandar 89% e já tive que começar aqui a abrir a bancada B, porque a montagem não ficou muito legal, a proporção dos bicos. Nesse caso aqui, nesse carro, seria melhor a gente inverter, colocar a bancada B para dentro da borboleta, né? E essa bancada A que tá aqui, que é bem pequenininho, na segunda bancada, para a gente poder só dar um sprayzinho de combustível de leve lá de alta quando o carro tivesse de pé no fundo. Ia ficar melhor o acerto se a gente invertesse. Galera, abri o mapa aqui daquele outro Voyage aspirado que eu falei para vocês. Olha só como que esse carro ficou muito mais legal, a curva do mapa, porque os bicos estão melhores dimensionados. Então a bancada A, ela é suficiente para ir alimentando o carro até 55% de borboleta, né? Aqui você vê que de 55%, de 50% para frente já não muda muito mais, porque é bem grande mesmo o ITB, igual desse carro aqui. E aí lá de alta, só quando soca o pé mesmo, eu testei, dava para alimentar tudo só pela bancada A, mas a gente teve um melhor resultado de potência quando usava um pouquinho da bancada B. Então eu reduzi um pouco o tempo de injeção da bancada A com a borboleta totalmente aberta para colocar um pouquinho de combustível pela B, que é como ficaria legal a gente fazer nesse carro aqui também, se a gente invertesse os bicos de lugar ali. Uma outra observação é que como essa ECU ela é simples, né, e ela faz o mapa de injeção só por TPS nesse caso, não é um mapa 3D, o que acontece? Se a gente tiver a 2.000 RPM e socar o pé no fundo, ele já vai injetar pela segunda bancada, mas não tem aquele fluxo para tragar o combustível para dentro. Então não vai ficar 100% esse acerto. Teria que ser um mapa 3D, teria que ser uma
uma injeção um pouco mais sofisticada para acertar legal as duas bancadas aí. Com certeza ia fazer toda a diferença isso daí. Bom, galera, deu para ter uma noção aí do acerto no carro aspirado. Esse segundo mapa que eu mostrei para vocês está bem mais legal. A gente vai dar uma volta com esse carro na rua, mostrar para vocês como é que ele tá andando também. É uma pegada intermediária esse Passat. E agora eu vou aproveitar e mostrar para vocês da Saveiro. A Saveiro, galera, já é um caso totalmente diferente. Não tem nada a ver com o que a gente viu aqui, né? Eu falei para vocês dos motores aspirados da indústria, dos motores turbo da indústria que usam duas bancadas. Qual que a gente vê? Vocês conhecem algum para falar? Se vocês pegarem tudo que é Audi, Jetta, todos os turbos, na verdade, novos agora estão usando injeção direta de combustível, que já rouba muito mais calor da câmara e aí possibilita trabalhar com sondas mais secas. Mas dos que saíram turbo, né, de PFI, que são os bicos iguais desse carro aqui, bicos de baixa pressão ali ainda, não tem nenhum que saiu com duas bancadas de bico, que eu saiba, tá? Se alguém souber, pode comentar aí. Mas o mais próximo que a gente vê disso é o Golf GTI. O Golf GTI tem uma bancada de bicos de injeção direta e uma bancada de bicos de injeção indireta, que não é utilizado nesse carro para alimentação. Nesse carro é utilizado só para fazer a lavagem mesmo das válvulas de admissão. Em plena carga, esses bicos mal entram em atividade. Então, por que? Da onde que os preparadores têm essa ideia de usar 8 bicos aqui em carro turbo, do jeito que tá aqui? Aqui, os 8 bicos, eles estão após a borboleta, né? Na fase de vácuo. Isso faz toda a diferença. É muito diferente acertar isso aqui do que com ITB. E qual que é a ideia, galera? É que quando a gente coloca bicos muito grandes e o carro é muito forte, tem muita pressão de turbo, você precisa colocar um bico gigante. E o bico gigante, você manda ele abrir 1%, já é muito combustível, né? Então, o que o pessoal diz é que a lenta não fica legal com esses bicos grandes, e ainda mais que geralmente esses bicos grandes é a origem de carro com GNV, de bico de GNV, né? Há pouco tempo no mercado que a gente tem aí bicos feitos pela Bosch ou pela ID de alta vazão, aí são bicos muito mais legais, com leque legal e tudo mais, além de ter grande vazão, você consegue controlar a marcha lenta. Se você tiver uma injeção programável top, galera, que tem uma resolução de tempo de injeção boa, que tem um cálculo de eficiência volumétrica, você consegue deixar um carro redondo na lenta, com um bico de 220 libras na gasolina, entendeu? Eu já fiz Civic SI acertado com Rondata, que é um software muito legal pra gente acertar esses carros, com bico de 220 libras na gasolina, e o carro dá lenta perfeito. Por quê? Porque o carro tem eficiência volumétrica, porque o carro tem um acerto de injeção sequencial, tem uma discretização perfeita do tempo de injeção, coisa que a gente não encontra ainda na maioria das injeções programáveis, né? E a injeção programável que tá lá é uma injeção da mesma maneira que do Passat aqui, que é teoricamente simples e não permite um acerto tão legal. Então, se a gente colocasse esses bicos de 160 libras para GNV na primeira bancada, a lenta do carro ia ficar horrível, a fase aspirada do carro ia ficar horrível. Por isso que os preparadores decidem colocar esse bico na segunda bancada e colocam um bico mais normal na primeira bancada, que esse carro aqui tá com um bico de 80 libras na primeira, que aí dá pra gente acertar a lenta, dá pra gente acertar a fase aspirada, o começo da pressão de turbo, tudo pelo bico da bancada de baixo. E aí na hora que o pau tá torando, que o vento tá comendo mesmo, que a gente só precisa alimentar de qualquer jeito que seja, aí a gente liga essa segunda bancada, que ela tá numa posição horrível, adaptada para longe da sede de válvula. Então o leque dela, o jato dela não é legal, não dissipa legal, só vai misturar legal com o ar se a gente acionar essa segunda bancada quando realmente tiver bastante pressão de turbo. Então vou mostrar o mapa ali, como que eu fiz. Na verdade isso aqui é uma gambiarra que o pessoal inventou quando não tinha outros recursos, não tinha recurso de injeção melhor, não tinha recurso de bico melhor, era desse jeito que tinha que se fazer. Até foi a Feotec, quando começou a permitir acerto de duas bancadas, todo mundo amou isso daí na época, porque permitiu isso aqui ser possível. Dá pra gente fazer de outras maneiras, mas continua sendo possível a gente fazer assim também. Galera, vou abrir aqui o mapa da Saveiro, mostrar pra vocês como é que foi feito. Eu já fiz um Astra também, bem rojão, que utilizava esse setup de 8 bicos, e eu fiz o acerto da mesma maneira aqui, vou mostrar pra vocês agora. Bom, galera, na Saveiro, mais uma vez uma ECU bem simples, com mapas por linha aqui. Como que a gente fez, galera? Essa aqui é a bancada A, os bicos de 80 libras. Então esses bicos a gente foi subindo aqui até atingir mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó, vou mudar aqui a visualização de tempo para Dead Cycle. Ó, até atingir 87% de Dead Cycle. Então a bancada A foi suficiente para alimentar a lenta, a fase de vácuo toda e até 1,2 kg de pressão de turbo. A gente pôde manter o acerto 100% na bancada A, tá? E aí a bancada B,
aqui nesse caso, ela começa a entrar com 1 kg de pressão, com 1,2 kg ela já começa a assumir a liderança, né? E depois de 1,4 kg para cima é só essa bancada que varia, a outra bancada já tá estável. Esse jeito aqui, galera, para os mapas por linha, eu acredito que seja o melhor jeito para vocês fazerem, porque essa bancada, a posição dos bicos dela tá bem ruim. Então, e o bico tem um leque ruim, é um bico de GNV. Ele não vai funcionar legal na parte de baixa, só vai ficar legal assim mesmo quando a gente entrar de alta. Outro desafio é começar a ligar essa bancada que tem bico muito grande sem você sentir, sem o carro dar um tranco, entendeu? Essa transição de uma bancada para outra, onde elas começam a se cruzar, tem que ser bem feitinha, senão o carro dá um tranco, dá um misfire, às vezes dá uma falhada nessa hora. Fechou, senhores? Deu para entender? Aqui tem uma vantagem, pelo menos como o mapa é por map e não por TPS, se a gente tiver a 1000 RPM e socar o pé, nesse carro aqui, no Passat, ele já liga a segunda bancada. Nesse carro, se a gente socar o pé, ele vai vir aqui, ó, para 0 de pressão, não vai ligar a segunda bancada. Ele só vai ligar quando tiver uma pressão alta. E a pressão alta, ela só tem em alta RPM nesse carro. Pelo menos isso é um ponto positivo aí, né? Da gente fazer o acerto por map, com 2 bancadas em carro turbo, tem menos problema da gente fazer dessa maneira. E aí, galera, deu para entender como que eu faço esse acerto de 2 bancadas aí em carro turbo, em carro aspirado? Pra falar a verdade, senhores, vocês devem ter percebido até no meu tom de voz, eu não sou fã de usar 2 bancadas. Eu sou fã de você usar um bico bom, com a vazão correta que você precisa, né? Com uma injeção boa. E aí você não vai precisar de 2 bancadas. Você vai conseguir deixar o bico na melhor posição possível. Não vai precisar da segunda bancada. Em aspirado, na Fórmula 1, é uma coisa. Em moto, é uma coisa. Em carro aspirado de rua, realmente precisa? É realmente válido? Faz valer a pena comprar mais uma bancada, montar mais uma flauta? É necessário tudo isso? Nesses carros aqui, o ganho que a gente teve foi de 5, 6 cavalos de roda por ter essa segunda bancada. Então assim, quando é uma pessoa que quer realmente tudo que dá, é interessante, 5, 6 cavalos. Se é um carro que é para andar no dia a dia, quer para andar de boa, que 5, 6 cavalos não faz tanta diferença investir numa bancada de bico, a gente tá falando de um carro aqui de 120, 130 cavalos de roda. Ganhou 5 a 6 cavalos com a segunda bancada, entendeu? Então, assim, isso é muito, ao meu ver, o pessoal joga lá em cima como se fosse um negócio muito legal, um carro de 2 bancadas, e ao meu ver não é tão legal assim. Vou contar mais um problema que acontece bastante aí para vocês não passarem por isso, que um carro igual esse aqui, igual a Saveiro, com bicos de GNV, que são bicos que eles travam bastante usando etanol, porque ele não é feito para isso, né? Sendo usado na segunda bancada, se você andar com esse carro de boa, uma semana, 2, e o bico travar, você não vai saber, você não vai perceber. Na hora que você pisar e vier pressão mesmo, vier lá o galo torando o pau de alta e precisar abrir esse bico vai estar travado. E o que vai acontecer? Provavelmente o carro vai derreter um pistão, vai derreter um cilindro. Então, se você tem, ao invés de 8 bicos, você tem só 4 bicos grandes e um bico trava, você liga o carro na marcha lenta, você já percebe que travou, entendeu? Já percebe que tem um bico ruim. Você não vai precisar pisar tudo e botar o galo para moer. Então, a chance de quebra com 4 bicos é bem menor do que a chance com 8 bicos, sendo a segunda bancada grande assim. Então eu já peguei alguns outros preparadores que montam ao contrário. O cara monta a primeira bancada grande e a segunda bancada um bico só para completar a vazão que ele precisa, uma bancada menor, né? Tem diversos tipos de montagem, e nesse caso não é tão arriscado, mas se travar um bico da bancada menor, o carro vai quebrar do mesmo jeito também. Então tem que ser muito pensado isso daqui, galera, é avaliado. Não é só fazer, não é só furar e adaptar a posição de bico e sair metendo 8 bicos em tudo, acertando com injeção por linha, achando que tá abalando com as 2 bancadas, entendeu? Na prática e na real, tem que estudar e ver se isso aqui vale a pena no seu carro ou não, se é melhor você investir nos bicos aí. Aí, galera, acabei de dar a partida na Saveiro aqui, carro que tem comandão, 300 e pouco, cabeçote feito, estachado no álcool. Acabei de dar a partida, o carro tá frio ainda, bateu, pegou de primeira, segura lenta legal. Esse carro usa uma K27 Plus, galera. Chega a bater 3 kg de pressão. O carro é um animal. Tem gaiola aqui, ó, tudo mais. O carro é um animal, é o clássico apesão mesmo de arrancada. Mas a gente tá finalizando o acerto dele aqui pra ele ficar o mais liso possível. Aí, galera, acabei de ligar aqui o Passat. O carro tá friozão mesmo, ó. 25 graus aqui de temperatura do motor. Mapa inteiro por TPS. E o carro, ó, dá pra manobrar frio, né? Comandaralho, cabeçotão.
E se eu quiser manobrar frio aqui, ó, o carro responde super bem, galera, sem problema nenhum. Aí, senhores, finalizando aqui o acerto do Passat, a gente tá fazendo uma conferência na rua, andando de boa, ó, sondinho 98, carro com ITB. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco como é que é a aceleração, mas ó, o carro dócil, galera, só trisquei o pé, mano. Tá liso demais, o mais difícil é deixar o negócio liso. E olha a resposta do carro, ó. Mano, e freia demais, galera. Vocês não estão ligados o quanto que freia esse Passat. O certinho ficou top demais. Vê se tem mais algum pelinho ainda pra gente limpar, mas o carro ficou muito legal, galera. Show demais a montagem do Abraão lá também. Galera, olha o carro na subida, 1500 RPM atrás do caminhão, ó. Só triscando o pé, meu. Muito dócil o carro. Você não fala que o carro tem comando grande e cabeçote. Pô, impressionante. O mais difícil de carro com aspiradão, né, é você conseguir andar assim, ó, a 1500 RPM atrás de um caminhão na subida.